Por nós estarmos aqui louvando a Deus. Quando o nosso pastor mandou a mensagem, eu estava lá naquela mercado ali da Lapa. Os meus netos estão em casa, os meus filhos, e uma coisa que eu nunca rejeito, né, falar de Jesus. Já deixei compromisso seríssimo por causa de pregações, porque Jesus me salvou. E a forma de eu agradecer a Ele é falando dele. Com 23 anos, eu fui desenganado da medicina e eu fiz um propósito com Deus em cima de um leito. Não gostava de crente, crente nunca me fez mal. E falei, se Jesus me curasse, me deixasse eu morrer, eu era jogador de futebol, estava quase entrando no mundo da fama. E quando os médicos desenganou, eu falei, Jesus, se o Senhor não deixar eu morrer, eu vou virar crente. Vou aceitar o Senhor como meu Salvador. Os médicos tinham me dado 15 dias, faz 32 anos que eu estou vivo. Porque Jesus é bom, viu, irmãos? E eu quero agradecer a Deus, porque é o primeiro ano que eu passo aqui com os irmãos. Eu sou uma pessoa muito restrita com amizade, muito mesmo. Mas o pastor Alex caiu na minha graça. Eu sempre falo para minha esposa, é o primeiro pastor que eu vejo que tem a sua forma de trabalhar, e eu gostei muito da forma do pastor Alex trabalhar aqui na congregação. E eu me prontifiquei com Jesus para orar por ele até o arrebatamento da igreja. Então Deus abençoe pastor Alex, muito obrigado, o senhor, a sua família, os nossos companheiros, Deus abençoe também. Eu sou uma pessoa semi-analfabeto, tenho uma 5ª série. E quando Jesus me chamou, eu falei, Jesus, a minha dificuldade é sobre... não tenho muita escolaridade. Mas Jesus já me levou em muitos lugares para falar dele, irmãos, tá? Então nessa noite eu tenho uma palavra para os irmãos que Deus me deu. Os meus filhos estavam lá comendo, eu estava preparando a mensagem sentado na mesa. Pode ser uma buchada de bode, como pode ser também uma saladinha. Amém? Abra sua Bíblia em Atos, capítulo 12. Nós vamos ler aqui, meus irmãos, alguns versículos. A palavra e a oração gera milagre, viu, irmãos? A palavra e a oração gera milagres. Capítulo 12, verso 1 nos diz assim: E por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar, e matou a espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradara aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro, e era o dia dos Asmos. E havendo-o prendido, o encerrou na prisão, entregando-o a 4 quaternos de soldados, para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. E Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. E quando Herodes estava para fazer, nessa mesma noite, comparecer, estava Pedro dormindo entre 2 soldados, ligado com 2 cadeias. Os guardas diante da porta guardavam a prisão. E eis que sobreveio o anjo do Senhor, resplandeceu a luz da prisão, e tocando a Pedro na larga, o despertou, dizendo: Levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as algemas, algumas traduções cadeias. Amém, meus irmãos? Amém. Meus amados, eu amo muito a palavra de Deus. Existem alguns livros da Bíblia que eu sou muito apaixonado. Lucas 4, Mateus 4, são 2 textos que eu me prendo muito quando eu leio. E também Atos 12, aqui esse capítulo 12, nós vamos ver aqui, irmão, que é realmente a eficácia e o poder da oração. Amo muito o livro de Atos porque está trazendo a trajetória da igreja primitiva. Todos os irmãos que lêem o livro de Atos, nós vamos descobrir o que é o poder do Espírito de Deus na vida de um homem. Quando nós lemos o livro de Atos, capítulo, versículo 8, está escrito: Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo,
Semente testemunha em Jerusalém, Samaria, em toda a Judeia até os confins da terra. Atos capítulo 12, a Bíblia diz: e cumprindo-se o dia de Pentecoste, estava todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como do vento veemente e impetuoso, encheu toda a casa em que estava sentado, e todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedeu que falasse. Em Jerusalém estavam habitando partos, medas, elamitas que habitam na Mesopotâmia, Capadócia, Ponto, Ásia, Frígia e Panfilha. Mas para baixo a Bíblia diz que começaram a zombar. Pois que não são todos galeses esses homens que estão falando, porque estamos ouvindo falar da grandeza de Deus na própria língua em que fomos nascidos. E Pedro, tomando a palavra, disse: não estamos embriagados, como vós pensares, 9 horas da manhã. Mas isso está aqui, a promessa de Deus. Ele pega o livro de João 2, 28 e começa a pregar: e há de ser de Jeová, que nos últimos dias derramaria do meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos, vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões, e sonharão os vossos velhos. Também sobre o meu servo e a minha serva derramaria do meu Espírito naquele dia, e profetizarão. Levanta a mão que eu vou profetizar já nessa noite a palavra. Deus nessa noite nos reuniu aqui, porque Ele tem um dínamo, Ele tem poder para dar para a sua vida e para a minha vida. Nós não vamos terminar o ano vazio. Deus vai nos encher da sua glória hoje aqui nessa noite. Levanta a mão que crê na palavra e dê glória a Deus. Ele continua em Atos 3. A Bíblia diz que Pedro e João estão indo para a oração às 3 horas da tarde, hora nona. O texto diz que ele estava indo orar. Era colocado um paralítico há mais de 40 anos na porta, chamado Formosa. E quando Pedro, o pastor Alex, está indo para a oração, o paralítico olha para ele esperando receber alguma coisa. E Pedro diz: anda para nós, não temos prata nem ouro, mas o que nós tivemos, em nome de Jesus Cristo Nazareno, é a rei que te anda. Pegou na mão direita e a Bíblia diz: ardendo os joelhos se firmaram, e todo dentro da igreja, adorando e glorificando a Deus. Quem recebe o milagre tem que ser grato a Ele, dentro da casa do Senhor. Atos capítulo 4, por causa do 3, do milagre do 3, foram colocados na prisão. Atos capítulo 5, Deus tira da prisão. Atos capítulo 6, Deus separa 7 diáconos cheios do Espírito Santo. Atos capítulo 7, versículo 2 até verso 59, Estevão, Deus santifica dos fariseus. Atos capítulo 8, a Bíblia diz que um homem chamado Felipe vai à cidade de Samaria. A Bíblia diz: eles pregavam a Cristo, as multidões unânimes prestavam atenção ao que Felipe dizia, porque Atos 8, versículo 8, a Bíblia diz: houve grande alegria naquela cidade por causa de um crente cheio do Espírito Santo de Deus. E o texto diz que os demônios saíam gritando. Você não entendeu? A Bíblia diz que Felipe colocou Samaria de ponta cabeça. O crente cheio do Espírito de Deus, ele faz proeza, ele faz maravilhas. Olha para o irmão e diga: Deus conta com você na arrancada final da igreja na terra. Atos capítulo 9, a convenção de Saulo. Atos 9, 15 e 16. Vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar meu nome dentro do gentio do rei de Israel, e eu lhe mostrarei quanto deve padecer por causa do meu nome. Atos capítulo 10, a convenção de Cornélio e todos os parentes mais íntimos próximos. Atos 11, 26, a Bíblia diz: a primeira vez que na cidade de Antioquia os discípulos foram chamados de cristãos. Atos 12, o homem serve, foi preso no capítulo 5. Atos 12, colocaram na cadeia novamente. Por quê? Porque o crente cheio de Deus, ele incomoda as trevas. Crente cheio do Espírito de Deus incomoda a crente meia boca. Crente cheio do Espírito de Deus incomoda a vizinha, por causa da glória de Deus que está sobre você. Eu aprendo com Atos 12 que Deus não chega atrasado. Eu aprendi Atos 12 que Deus chega na hora certa e no momento certo. Eu aprendi Atos 12: quem tem promessa não pode morrer antes da promessa cumprir.
Aprendi Atos 12 que Deus está atento a tudo que acontece na vida de um crente. Olha o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que Pedro estava, primeiro, dormindo. Segundo, guardado por 16 homens. Terceiro, havia 3 portas para chegar até ele. Quarto, chegaram na casa da irmã Maria, Atos 12, 12. Irmã Maria, pois não, o nosso pastor Pedro está preso. Era o senhor que vai matá-lo amanhã. Já decapitaram o Tiago e disse que vai guardar ele para amanhã por causa da Páscoa, por causa da festa. O que nós vamos fazer? Chama as irmãs aqui em casa e nós vamos entrar em oração. Irmã Maria, você não entendeu? Eu estou falando que era o senhor que vai matar amanhã. Eu estou falando, vem aqui para casa para nós orar. E se nós orar, vai ter milagre. Se nós orar, as portas se abrem. E o texto diz que começaram a orar, irmãos. Se você ler Atos 12, do versículo 1 a seguir, o milagre foi durante a noite. E nós estamos à noite. Só escutei glória a Deus, pastor Alex. Então estamos aqui. Deus pode me surpreender antes de chegar em casa. Eu estou na presença dele. Eu não consigo entender e foge a minha lógica, a minha mente. Como que alguém, irmã Cristina, está algemado, está guardado e vai para casa dormir? Eu não entendo esse negócio. Porque se alguém ameaçar nós de morte, nós mudamos o número do telefone, nós mudamos o nome de endereço, nós mudamos de bairro, nós mudamos de casa. Mas Pedro estava algemado, guardado e dormindo. Porque Deus guarda a tua vida, guarda a minha vida, guarda a tua casa e guarda a minha casa. Colossenses 3:3 está escrito: já morreste, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus, então o diabo não vai te achar, irmão. Judas, que não tem capítulo, tem versículo 9. Houve a contenda entre o arcanjo Miguel acerca do corpo de Moisés, mas ele não pronunciou palavra de maldição, mas disse: o Senhor te repreenda. A Bíblia diz que Moisés morreu, Deus fez um sanduíche, escondeu Moisés, ninguém sabe onde está nem sepultura e não corpo, porque quem Deus esconde está escondido, quem Deus guarda está guardado. A Bíblia diz: quando Jacó não vale que também que ele devia ser, o macumbeiro vai matar todos eles, você vai continuar vivo. O macumbeiro vai colocar seu nome na boca do sapo, o sapo vai morrer e você vai continuar vivo. E dando glória a Deus. Irmão, olha para esse crente, vê se ele tem as características do céu. Dá uma olhadinha aí. Quem é do céu faz barulho. Quem é do céu adora. Quem é do céu glorifica. Quem é do céu não fica parado, irmão. Esse versinho aqui a gente prega até meia-noite. Olha o que a Bíblia diz: estava algemado, estava dormindo, guardado por 16 homens. Irmão, quem ora é liso. Não entenderam? Quem ora, o diabo não consegue segurar, irmão. Por isso que Deus está falando para nós aqui nessa noite, para nós orarmos, para nós clamarmos, para nós buscarmos. Tudo pode mudar através da palavra e da oração. Tudo pode se encaixar. Mateus 21:22, olha que a Bíblia diz: é tudo, não é alguma coisa, é tudo o que pedirem na oração, crendo, recebereis. Efésios 6:18, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica do Espírito, e vigiando nisso com toda a perseverança. Irmão, orar não é só na igreja, lavando louça, lavando carro, trabalhando, dirigindo, onde você estiver, esteja em contato com Deus. Onde você estiver, esteja em contato com os céus, irmão. O que oração é diálogo,
é conversar. Porque Deus, irmão, não é inimigo seu. Deus é seu amigo. Ele quer ouvir a sua voz. Ele quer ouvir a sua oração. Ele quer ouvir o seu clamor. Ele quer ouvir a sua súplica. Eu descobri na Bíblia que eu consigo enganar o diabo. Não entenderam nada, pastor Alex? Quando Eliezer foi buscar a esposa para Isaac, em Gênesis capítulo 24, versículo 44 ao 47, a Bíblia diz que quando ele chega no poço, ele vai fazer uma oração em secreto no coração. E a Bíblia diz que antes dele acabar de orar, vem descendo Rebeca. A oração de Eliezer: se ela me dá água, ele dava para os camelos que eu trouxe, que era 10. Um camelo bebe 80 litros de água, 10 camelos, 800 litros. Rebeca não deu água no feito que ela quis, por causa da oração de Eliezer. Se ela me dá água, ele dava para os camelos. Eu quero informar para a igreja nessa noite: a oração é geradora de milagre, irmão. Eu estou lhe informando que as coisas podem mudar quando você orar. Eu estou lhe informando que Deus pode salvar se você orar. Eu estou lhe informando que Deus pode lhe curar se você orar. Eu estou lhe informando que Deus pode mudar o temperamento do seu marido se você orar. Eu estou lhe informando que o seu filho não é do diabo. Os seus filhos, a sua família é de Deus, é de Deus, é de Deus. Atos 16, 31, a Bíblia diz: crer no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Diga por irmão, diga toda a sua família de Jesus. 1 Timóteo 4,16: tendo cuidado de ti mesmo e da doutrina, persevera nessas coisas, porque fazendo isso só vai tanto a ti mesmo como aqueles que te ouvem. Eu estou lhe informando, eu estou lhe afirmando: a oração salva a minha família, a sua. A oração, ela muda quadro. Aí os irmãos estão orando, e quando eles estão orando, a Bíblia diz que Deus vai entrar em ação. A Bíblia diz, Salmos 91, a Bíblia diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Versículo 7: 1000 cairão ao teu lado, 10 à tua direita, mas tu não serás atingido. Versículo 10: nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará na tua tenda. É Deus que guarda a minha casa e a sua casa. Fica tranquilo, descanse o coração. A sua casa é projeto exclusivo de Deus, de Deus, de Deus. Aí está lá o homem dormindo tranquilo, irmão. Qual era a raiva do diabo? Era porque Pedro era crente? Não, senhor. A raiva do diabo qual era? 2 sermões. A Bíblia diz que ele ganhou quase 8.000 almas. Ah, você não entendeu nada, irmão. Primeira pregação, quase 3.000. Segunda pregação, quase 5.000. Nós trabalhamos 5 anos, não consegue 10% do que Pedro ele fez em um dia. Por quê, irmão? Tem muita gente que quer pregar 10 dias e não quer orar, irmão. Oraram 10 dias para pregar uma mensagem de 8 minutos. Não é por muito falar que seremos ouvidos. E uma palavra só basta. Você não entendeu nada, porque você não está lendo a Bíblia. Aí Pedro está dormindo. Salmo 91, a Bíblia diz que Deus dá ordem aos anjos ao nosso respeito. Aí Pedro está lá, pastor, parece que eu estou vendo Deus falando assim para as hierarquias dos anjos: Gabriel! Pois não, Lucas 1,19, a Bíblia diz: eu sou Gabriel e assisto tudo diante de Deus. Então o anjo vê. Salmo 34,7, a Bíblia diz que o anjo do céu acampa ao redor dos que o teme. Primeiro, guarda. Segundo, livra. Estou pregando só a Bíblia. Se você não der glória a Deus, você é ruim mesmo dar glória a Deus. Gabriel, pois não, vem cá. Dá uma olhadinha na casa, lá em Jerusalém, onde está meu servo Pedro. Ele está preso, ele está algemado. Era o senhor que vai matá-lo amanhã. O senhor quer que eu faça o quê? Desce lá embaixo, porque a minha igreja está orando
a minha igreja está clamando, a minha igreja está suplicando. Então desça lá embaixo e tira ele da cadeia. Irmão, o anjo desceu. E Pedro disse: irmão, deixa ele andar. Olha aqui para mim, deixa ele andar. O anjo desceu. Pedro estava dormindo. O anjo aproxima dele, troca mais larga e diz: Pedro, levanta-te depressa. Olha que a palavra gera milagre. A Bíblia diz que o poder da palavra saiu da boca do anjo. As algemas caíram. Quando as algemas caem, a Bíblia diz que Pedro levanta no acordado dormido. Ele está indo, o anjo falou: volta lá atrás, pega a sandália, pega a capa, depois vem e segue-me. Passou a primeira coisa, irmão. Isso aqui é fogo, irmão. Se você não dá um glória a Deus, irmão, eu vou lhe dar uma surra de ortiga. Olha o que a Bíblia diz: os guardas estavam do lado de Pedro, olhando para Pedro, as algemas caíram e os guardas não escutaram. Na igreja da Irmã Maria, orando, subindo, buscando, clamando. Passou a primeira guarda, os guardas não viram. Passou a segunda guarda, os guardas não viram. A última porta que dá acesso à cidade, uma porta de ferro. Cadê a chave? Mas a oração abre porta, irmão. Romanos 4,17, a Bíblia diz que Deus traz a existência, coisa que não existe como se fosse. Eu vou mais longe. Deus abre porta aonde não existe porta. Forte, pastor. Deus abre porta dentro de outra porta. Vou repetir. Deus abre porta dentro desta outra porta. Deus vai orar na porta. Levanta a boca, eu estou profetizando a palavra. Deus vai abrir porta dentro desta outra porta. Eu sei que está sendo gravado, mas eu não vou mencionar o nome na igreja. Estava pregando no Jardim Guatemi. E de um pastor naquela congregação muito bem sucedido. A empresa que ele trabalhava, pastor Alex, mandou ele embora, porque ele pegou um câncer. Ele tinha nessa empresa uma posição elevadíssima. O advogado reuniu com ele e falou: esquece a causa, que a causa não tem mais jeito. A causa está perdida. O advogado falou para ele. E eu fui pregar numa sexta-feira, que não era 13. Estou ministrando. Deus me dá a palavra para ele e fala assim: ó, a causa não está perdida. E Deus, dentro de poucos dias, vai colocar a quantia alta na sua conta para saber que Ele está falando. Irmão, você crê em milagre, irmão? Olha para o irmão, vê se ele crê, vê se ele crê. Eu estou pregando que Deus faz milagre. Eu estou falando que Deus abre porta aonde não me importa. Ele me mandou extrato do banco. 1.300.000 reais. Dá para você? Outra coisa, a empresa teve que reintegrar ele. E está lá dando glória a Deus. E misturado, aleluia. Porque quando Deus fala, está falado, irmão. Pode todo mundo falar. Pode todo mundo dar o seu parecer. Pode todo mundo dar a sua opinião. Mas a palavra última é de papai.
Diga comigo, diga: Deus só faz o que eu não posso fazer. O que eu posso fazer, Deus não faz. Ninguém pode entrar na cadeia. Ninguém poderia tirá-lo. Mas a oração, ela chegou diante de Deus. E aquilo que eles não podiam fazer, porque a oração entra onde você não entra. A oração chega aonde você não chega. Não tem causa perdida não, irmão. Eu estava reclamando para Jesus, mais de 5 anos sem férias. Olha aí. 5 anos sem descansar, Jesus. Eu orando com minha esposa de madrugada, eles falaram assim para mim: você está reclamando do quê? Eu te dei uma férias de 180 dias. Não entenderam nada, pastor. É o afastamento. Ah, você não entendeu nada. Fica olhando para mim com essa irmã, era para você dar glória a Deus quando eu estou de férias. Trabalhando para Jesus e dando trabalho para o diabo. É, meu filho. Aí quando ele saiu, a Bíblia diz assim: agora sei que Deus enviou o seu anjo. Olha o que estava acontecendo em Atos 12. Primeiro, os judeus estavam preparando uma festa. Vou parafrasear: estava preparando um churrasco para comemorar a morte de Pedro. Segunda coisa, era a forma de colocar medo nos demais. Se eu matar ele, todo mundo vai ter medo de mim. Se eu acabar com ele, não vai ter Pentecoste, não vai ter salvação de alma, não vai ter igreja. Se enganou, Satanás. Irmão, meu primeiro filho quando nasceu, o Natan, que ele é quase do tamanho do pastor Alex. O médico me chamou na sala e falou assim: ó, tudo que a criança for fazer, você vai ter que fazer por ele. Eu falei: por que, doutor? Porque na ultrassonografia foi constatado que ele é uma criança que vai ter dificuldade de locomoção. É uma criança que não vai poder comer sozinho. Então vá se acostumando, porque esta criança vai nascer com problema. Eu olhei e falei: doutor, Jesus falou comigo que a minha criança que vai nascer, meu filho, é para a glória do nome dele. Eu estou lhe informando que o meu filho não vai nascer com nada disso. Ele olhou para mim e falou assim: você está desacreditando da medicina? Eu falei: então me explica para mim como que forma os ossos daquela que está grávida. Explica para mim. Que a Bíblia diz que ninguém sabe. Ele: como assim? Já vi que você é aquele. Eu falei: até o tutano, doutor. Por isso o senhor não consegue explicar como forma o osso na que está grávida, então o senhor não pode entender nada, não entende nada de negócio de crente. Então você está duvidando da medicina? Eu falei: sim, senhor, estou duvidando. Porque aqui prevalece a palavra de papai. Se papai falou que é para a glória do nome dele, não vai nascer doente em ponto. Aí nasceu o gurismo, o menino, né? Ele é branco. Irmão, ele já nasceu queimado. O moleque nasceu vermelho igual extintor, irmão. O médico subiu escada e disse escada. Me entenderam? Subiu escada e disse: não acredito, não acredito, não acredito. Me chamou na sala. Falei: ei, doutor, realmente você falou, tem razão. Falei: doutor, o senhor errou feio, hein? Porque quem manda é Jesus. Quem fala é Jesus. Quem opera é Jesus. Quem cura é Jesus. Fica tranquilo. Ele conhece o teu corpo por menores. E ele sabe onde está o problema. Ele sabe onde está a doença. Ele sabe onde está o caroço. Ele sabe onde está a hérnia de disco. Ele sabe. O moleque nasceu perfeito para a glória do nome de Jesus. Porque, irmão, quem fala a última palavra é Deus. Eu sou muito atencioso quando vejo a palavra sendo pregada, ministrada. Eu recebo a revelação. Aí a Bíblia diz que Pedro acordou. Quando
ele acordou, na Bíblia diz que ele vai para a casa de quem? Vocês estão aqui, irmão? Vai para a casa da irmã Maria. Fazer o quê, pastor? Contar a benção. Já viu alguns pastores cabeça seca falando que ninguém pode contar a benção? Olha o que a Bíblia diz aqui. Foi para a casa da irmã Maria contar a benção. Só tem um comigo aqui, irmão. Quando bateu na porta, a Bíblia diz a menina por nome Rude. Eu aprendi uma coisa aqui, pastor Alex. Quando a moça namora, que o pai e a mãe não estão em casa, quando o namorado chega, ela é espiritual. Diga, vai embora, só vem aqui quando meu pai tiver ou minha mãe tiver. Não, mas deixa eu entrar. Negativo. Você entendeu, né, moças? Entenderam, né? Entenderam, né? Deixa pra lá. Deixa pra lá. Olha o que a Bíblia diz, irmão. Aí Pedro entrou, assinou com as mãos, para não ter alvoroço, que era inevitável, lógico. Só estou orando, pastor Alex, para ele não morrer. Só estou orando para Deus não matar ele. E daqui um pouco o cara aparece na porta. Não entenderam nada, irmão. Irmão, eles que estavam orando já tinham sido batizados com o Espírito Santo, irmão. Então Pedro assinou com a mão para não ter alvoroço. Calma que eu vou contar a benção. Calma que eu vou contar o milagre. Agora eu estava preso. Deus enviou um anjo. As duas primeiras portas tinha soldados. A última era de ferro que dava acesso à cidade. Quando eu saí na terceira porta, aí acordei e lembrei que aqui tem oração. Aleluia. Então ele foi o quê? Contar a benção. Aí no outro dia, irmã Ana, Herodes falou para o soldado: soldados, ou não, vá buscar aquele crente. Só o pastor Alex está entendendo aqui o mistério. Aí quando chegou lá, porque aquilo que não é seu, Deus tira. Aquilo que não pertence, Deus arranca da frente, para não lhe atrapalhar. Por isso que a moça crente namora com o moço crente. Primeiro casa e depois namora. Ai, Deus. Porque inverteram. Estão namorando e depois casando. Mas a ordem de Deus, primeiro casa, depois namora. Olha o que a Bíblia diz. O soldado chegou na prisão, irmão. Olharam as portas tudo fechadas. Quando olharam, pastor Alex, uma algema no chão. Agora eles têm que explicar para Herodes como que ele saiu. Ah, você não está entendendo nada, irmão. Herodes, as portas estão fechadas, os portões estão fechados. Mas o que você está falando aqui? O que aconteceu? Nós não achamos o crente. Como assim? A única coisa que eu encontrei lá na prisão foi as algemas que não era dele, é sua. Porque a oração gera milagre, irmão. Sabe por quê? Eu sei que aqui tem nordestino. Existe um peixe chamado mussum. Alguém consegue segurá-lo? Por que não consegue? Porque é liso. Você não entendeu nada, né, irmão? Por isso que Deus está mandando você orar. Deus está mandando você clamar. Deus está mandando você suplicar. Deus está mandando você se humilhar. Porque a bênção não está longe. O lugar já está preparado. Deus está me preparando para colocar no lugar que Ele quer. Irmão, qual era o pecado de Daniel? Nenhum. Ele só tinha um pecado, vício.
Aprenda em Daniel, capítulo 6. Já estou terminando? Estou dando uma saudação aqui. Não precisava de 30 dias, não, Vinícius. Se ele orava de manhã, de tarde e de noite, era um dia só, já pegava em oração, irmão. Mas eles queriam ter certeza que Daniel tinha esse vício. Eita, vício bom, Jesus. Aí Daniel está orando, a Bíblia diz que os curiosos foi devagarzinho, que nem diz o pernambucano, e viu Daniel dando graças diante de Deus. Aí correndo disse: rei, o Senhor fez um edito que 30 dias ninguém pode orar a ninguém, falar com ninguém, a não ser a ti, ó rei. Nós pegamos aquele crente que o Senhor trouxe lá de Judá, fazendo o quê? Tomando cachaça? Não. Tomando cerveja? Não. Pelado? Não. O que ele está fazendo? Está orando. E o Senhor fez o edito: tem que ser jogado na cova dos leões. Irmão, o rei não atentou para aquele dito que ele fez. Ele não leu. Não assine documento antes de ler, irmão. Leia antes de assinar. Porque lá no finalzinho, naquela letra piquititita, ali está o problema, irmão. Aí o rei foi lá e mandou jogar Daniel. E quando o rei ficou sabendo que era Daniel, ele disse que ele ficou penalizado e passou a noite toda acordado, oração e jejum. Forte, hein, pastor? Ímpio não dava glória a Deus nem aleluia. Daniel, o Deus a quem tu serve continuamente, Ele pode te livrar. Não era de vez em quando, era continuamente. E a Bíblia diz, e a história também diz, que os leões eram deixados aproximadamente 10 dias famintos, para que quando caísse a presa, fosse devorado. Mas eu aprendo uma coisa aqui com a Bíblia: todo crente que ora, irmã Cristina, a carne dele não é crua. Todo crente que ora, a carne é assada. E o cardápio de leões não é carne assada, é carne crua. Quando ele caiu na jaula, os leões cheirou. Isso aqui não está com nada não. Isso aqui está todo charroscado, está queimado. Irmão, quando você vê um homem casado ficar jogando piadinha para você, a sua carne está crua, minha irmã. Precisa queimá-la. Quando alguém joga piadinha no seu WhatsApp, a sua carne está crua, precisa ser queimada. Porque quem não é crente tem raiva de mulher que é crente fiel a Deus e adora ao Senhor em espírito e verdade. Porque a primeira coisa do cabra que quando quer fazer gracinha, vê aquela mensagem: oi. A pessoa responde: oi. Tá tudo bem? Tá tudo bem. Será, Jesus? Como foi o seu dia? Deus está falando, hein, pastor? Como foi o seu dia? Olha, eu vi você estava tão diferente. Sua roupa estava tão bonita, você estava tão cheirosa. E você não está percebendo que é o Satanás, que é o pé redondo, cabeça chata, Chico Tripa. Você não está descobrindo que é ele? Irmão, homem ímpio não canta mulher séria. Acabou, glória a Deus. Homem sério, mulher não canta ele. Porque água e óleo são componentes líquidos, mas colocar junto pode balançar. Não se mistura.
Se alguém tiver psiu, vou para a sua igreja, irmãzinha, a sua carne está crua, precisa queimá-la urgente. Porque Eva estava com a carne crua. O diabo disse: é assim que Deus disse, mandou um zap para Adão, para Eva. É assim que Deus disse? É assim que Deus disse: Deus posso comer de tudo que está no jardim. Mas Davi que está no meio do jardim, Deus falou que eu não posso tocar, porque o dia que eu tocar eu morro. O diabo disse: não tem problema, você pode comer, porque o dia que você comer, você vai ser igualzinho a Deus, vai saber discernir entre o bem e o mal. E a Bíblia diz que fizeram o quê? Desobedeceram. Irmão, Deus não condena quando a consciência não é informada. A consciência informada, você não é mais inocente. Por que eles se esconderam? Porque na consciência deles, Deus injetou a palavra: o dia que vocês comerem, vocês morrem. O que a Bíblia diz? Quando a consciência não caiu em si, porque vive o período da inocência, pecou, a consciência chegou. Qual foi o primeiro sintoma? Se esconderam atrás da moita. Eu pergunto para a igreja: tem como se esconder de Deus, irmão? Se tiver, me explique para mim. A expressão da Bíblia, eu amo muito a Bíblia. Gênesis 3:9, Deus não chama Adão por apelido. Deus aparece, porque a Bíblia diz que pela viração do dia, subentende-se na parte da tarde, Deus apareceu como se nada tivesse acontecido. Adão, onde estás? Responde Adão: ouvi a tua voz só e temi, porque estou nu. Responde Deus: quem foi que mostrou que você está nu? Comece da árvore que eu falei para não comer. Aí começou a briga, uma briga de casal. E é lá do jardim. Foi a mulher que o Senhor me deu. Eu não pedi casamento. Eu estava muito bem cuidando dos bichos, do leão, da zebra, da girafa, da cobra, do papagaio. E o Senhor me arrumou um problema. Qual o problema, Deus? Eu estava tranquilo, estava sossegado. Olha o problema que o Senhor me arrumou. Irmão, quem nunca ouviu aquela frase: se eu soubesse que você era assim, eu não tinha casado. Porque ninguém se revela quando namora, só quando casa. Hoje estão bonitinhas, estão todos chique. Mas você que namora, vá de manhã cedo na casa da namorada, você vai ver a mulher do dia a dia, descabelada, parece que levou um choque de 440 volts, toda desarrumada. Essa é a mulher do dia a dia. Então não espere príncipe. Pega um homem temente a Deus, homem trabalhador, que honra pai e mãe. Eu sempre digo para os rapazes que vão pedir conselho para mim, pastoral, acerca de casamento. Falei: pergunte para a moça se ela honra pai e mãe. Se ela desobedece pai e mãe, Deus quer te dar livramento, cai fora. Porque se não obedece pai e mãe, que o gerou, que criou, educou, vai respeitar você? Então primeiro olha a terra e manda de casar. Veja se obedece pai e mãe. Veja que a mensagem mudou. Mas lá em Atos 12 tinha um menino, uma moça, que ela infiltrou no meio do círculo de oração. Você está entendendo, irmão? Então Deus não quer o seu mal, Deus não quer a sua derrota. Deus, tudo que Deus faz para nós é perfeito. Até o não de Deus para nossas vidas é livramento, irmão. Quando Deus fala não, é porque Ele não vê hoje, Ele vê amanhã. Aí Daniel caiu na cova, irmão. Os acusadores ficou assim: eu quero ouvir só o grito. Aí a Bíblia diz que de manhã cedo o rei vai até a boca da cova. E a Bíblia diz que ele grita com voz penalizada: Daniel! Porventura, o Deus que tu sabe continuamente, Ele pode te livrar. Lá do fundo da cova, irmão Vinícius, aquela voz: ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo, ele livrou da boca dos leões. Irmão, quem calunia sem causa, você sofre, sem contar processo.
Os acusadores que queriam ver a morte de Daniel, só porque tinha um vício de orar, não ficaram isentos da justiça divina. Honre o seu pastor, honre a família do seu pastor, honre a mãe do seu pastor. Não fale mal do pastor, em vez de falar mal, vai orar, irmão, vai orar. Isso aqui já foi, irmão Lucas. Você que dirigir a primeira igreja, a sua esposa vai perder o nome. Então já vai acostumando. A mulher do pastor, o filho do pastor, o sobrinho do pastor, o pai do pastor, já perde a identidade, irmão. Então, meu Jó, já vai acostumando. Parece que é profético, né? Já vai se acostumando. O cabelinho vai cair, o bucho vai secar. Vai chegar o dia que ele vai querer comer, a angústia assola, a tristeza assola. Porque quando você procura o pastor, Deus sempre dá graça para ter uma palavra. E quando Deus tem problema, pastor, vai falar para quem? Então os acusadores falaram assim: rapaz, esse crente é tão ruim que nem leão come a carne. Olha o que a Bíblia diz: os acusadores foram jogados dentro da cova, os esposos, as mulheres e as crianças. Antes de cair no fundo da cova, está escrito: os leões esmigalharam os ossos. Eu já vi crente sofrer amargamente por causa de falar besteira. Irmão, seja pronto a ouvir, tardio em falar e tardio em irar-se. Fale na hora certa, fale no momento certo. Que a Bíblia diz: na multidão de conselho há segurança. Se alguém estiver lhe orientando, se alguém estiver lhe aconselhando, não somente uma pessoa, várias pessoas, é porque você tem que atentar para o conselho. Fique de pé para nós orar.